Aqui, agora, né, não tá muito na gravação, mas aqui do lado é o mesmo que tá escrito aqui, né? Isso, em ucraniano daí. Entendi. Você sabe falar ucraniano? Sim, Tá gravando? Ah. Eu vou gravar depois ali pro Moio. Você sabe falar ucraniano, Simone? Algumas palavras. Mas aí a gente põe pro Moio na gravação, ela. É verdade. O que aconteceu? A Ellen sabe falar ucraniano? A Ellen sabe rezar e sabe algumas palavras. Ah, a menina que trabalha lá. Ela trabalha com ela ucraniana, então ela tem toda essa... Também sabe, você vai gostar disso aí, Ellen, você que tá A Ellen vai assistindo. adorar. Ela tava contando pra gente de sábado, né, de todos os ritos que tem, Que legal. do café no domingo. Vamos lá? Muito lindo mesmo. Você quer que eu pare de gravar? Ah, vai, continua aí, porque alguma coisa depois é lindo. É só porque eu estou apreciando. Se quiser colocar eu apreciando a arte, fica à Então vontade. aprecia. Muito bonito Eu mesmo. quero. Gente, que lindo. Agora eu quero levar tudo pra minha casa. Então a gente está aqui no museu para que a Simone conte pra gente um pouquinho a história e tudo que tem dentro desse lugar histórico. Porque ele existe desde 1988, isso, né? Isso, exatamente. 1988, 1989. Então guarda muitas histórias aqui dentro. É um espaço que vai ser muito legal de você acompanhar com a gente. Então vamos lá, não sei por onde que a gente começa. Estamos aqui também com a dona Miroslava, né? Isso, exatamente. Você comentou com a gente que ela dedicou aí 30 e... Então, a dona Miroslava foi uma das fundadoras aqui do Museu do Milênio. Ela dedicou 35 anos da vida dela em prol do Museu do Milênio e até os dias de hoje ainda continua colaborando bastante conosco. E o pessoal fala aí que vem aqui para o Museu do Milênio apenas para conhecer a dona Miroslava, né? Tem pessoas que vêm para cá e ficam atentos, curiosos que ela esteja aqui no dia em que venham fazer a visita para conhecê-la também. Então você que está assistindo aí, você é um privilegiado, porque está acompanhando aqui a dona Miroslava com a gente e nem sempre ela está por aqui, né? Nem sempre. E hoje, dia da gravação, ela está aqui presente, sem saber, né? Que até Sem a saber, gravação, sem saber. por providência, está aqui. Vamos mostrar tudo que tem aqui dentro do museu. Vamos lá então, Simone, vamos lá. Então vamos lá. Então, inicialmente, aqui nós temos a cópia do jornal, que era divulgado na época na Ucrânia, com o intuito de atrair os imigrantes a deixarem a sua terra natal e virem aqui para o Brasil. Entretanto, o problema desse jornal é que ele continha informações um tanto quanto que enganosas, distorcidas. Então, quando os imigrantes chegaram aqui, eles se depararam com uma realidade bastante diferente daquela que foi divulgada. Ou seja, o governo brasileiro, ele tinha o intuito de fazer o povoamento da região sul e também de ter mão de obra, por isso que lançou a proposta. Então, no ano de 1896, chegou a terceira grande leva de imigrantes ucranianos para cá, com cerca de 1.500 famílias vindas do leste europeu. E isso, não sei se você sabe explicar pra gente um pouquinho, o que era prometido, né, para eles quando vinham para cá? O que falavam para eles que existia aqui nessa terra que atraía os imigrantes? Então, assim, a Ucrânia, por muito tempo, ela passou por momentos difíceis e, infelizmente, todos nós sabemos que nos dias de hoje não é tão diferente, ela também está passando por um período bastante delicado. Então, eu creio assim, que foi promessas que não somente para os imigrantes ucranianos, mas para outros imigrantes também, de terras boas, de uma vida melhor, né? E chegaram aqui e tiveram que iniciar totalmente do zero, né? Não tinha nenhuma estrutura, né? Isso, nada. exatamente. Foi um povo que sofreu bastante, né? Exatamente. Agora, aqui em seguida, nós temos esse pôster com relação à construção do Museu do Milênio. Esse museu ele foi construído em um momento de dois grandes marcos históricos, mas quais seriam eles? Então, o primeiro deles era a comemoração dos 1000 anos do cristianismo na Ucrânia, porque até então a Ucrânia ela era pagã, por isso do nome, Museu do Milênio, por conta dos 1000 anos do cristianismo. E também era comemorado os 100 anos da imigração ucraniana, de modo particular à cidade de Prudentópolis. Então, por isso a construção do museu, como forma de estar resguardando a memória desses primeiros imigrantes, já que aqui a população é formada cerca de 70 a 75% de descendentes de imigrantes ucranianos. Realmente, pessoal, um museu bem antigo, bem histórico mesmo. Isso. Aqui, inicialmente,
nós temos algumas fotos, como por exemplo as pessoas que estavam envolvidas no comitê em prol da construção do Museu do Milênio. Então aqui esta segunda é a senhora Dona Miroslava, a qual a gente teve a oportunidade de conversar, a qual dedicou muitos anos então aí da sua vida para o museu. Também exposta uma foto da cidade no ano de 2000. E aqui ao lado nós temos explanada a história do Pinheiro de Pedra. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas foi um fato que aconteceu em uma das localidades aqui do interior do município, que um senhor, ao cortar o pinheiro em um dia santo, no dia seguinte o pinheiro então ele se petrificou. Então aqui nós temos alguns pedaços deste pinheiro, a história é mais bem explanada e lá é um monumento tombado para quem deseja fazer a visitação. E onde que fica esse monumento? Esse espaço? Fica na localidade de Ponte Nova e ocorreu no ano de 1825. Então é aberta a visitação lá, o pessoal pode chegar e dar uma olhadinha lá também. Aqui temos também as carteiras utilizadas há tempos atrás, onde se sustentavam 2 a 2, o tinteiro, algumas fotos voltadas à construção da usina. Computador, mimeógrafo utilizado em salas de aula para impressões, a máquina de bater o cartão ponto. E isso é interessante, pessoal, essa máquina de bater cartão ponto. Provavelmente você aí que já tem um pouquinho mais de idade, você vai lembrar disso aí nos lugares onde você, por fábricas, né? É utilizado muito em fábricas aí que o pessoal precisava bater o ponto. Hoje em dia é mais fácil, a gente vai lá e coloca digital, pronto. Mas antigamente não, você tinha que ir ali e bater teu ponto no cartãozinho mesmo. Então essa é uma máquina bem antiga e muito bom da gente encontrar um objeto como esse, né? Isso, então é pra gente ver como vai modificando, né? Nos dias de hoje, né? Um equipamento tão Pequeno, né? E esse, né? Tão grande, né? Aqui nós temos um percurso fotográfico, desde as imagens em preto e branco até se chegar às coloridas, ressaltando então alguns aspectos voltados à religiosidade, também alguns pontos voltados à agricultura, ao artesanato. Aqui a bandura, um instrumento típico da cultura ucraniana que contém 55 cordas. Temos também a parte da agroindústria, né? Então a tecelagem, a parte externa, a parte interna da casa dos ucranianos. Aqui nós temos então o primeiro mapa da planta da colônia de Prudentópolis. Esse mapa, posteriormente, em um trabalho desenvolvido juntamente com a universidade, ele foi então digitalizado. Ou seja, esse é um mapa lá do ano de 1897. Já aqui nós temos então algumas outras fotos, como por exemplo os imigrantes em busca da terra prometida, né? Quando eles chegaram aqui, vieram por conta da promessa, mas onde está a concretização de tal promessa? Aqui as barracas onde eles precisavam ficar abrigados inicialmente. Já aqui nós adentramos em alguns aspectos mais voltados à religiosidade. Aqui nós temos a foto do primeiro sacerdote ucraniano que chegou ao Brasil, o padre Silvestre Kizema, que chegou no ano de 1897. Já no ano seguinte se deu a construção da primeira capela que os povos ucranianos frequentavam. Desta imagem aqui, ela era então em madeira em honra a São Basílio Magno. Entretanto, estava se tornando pequena para o número de fiéis que iam até ela. No ano de 1904 foi construída a igreja. Esta daqui, também em madeira e em honra a São Basílio Magno. Nos dias de hoje não existe nenhuma nem outra, o que nós temos então é a paróquia São Josafate, que também já é uma igreja centenária. É, essa paróquia aí conhecida pela população, pelo pessoal, né? Sempre tá aí nas filmagens, o pessoal gosta bastante dessa paróquia. Legal. Agora aqui nós temos os parâmetros, os trajes dos primeiros bispos. Aqui nós temos então do primeiro bispo e aqui ao lado do segundo bispo. Essas daqui são algumas medalhas, algumas coisas que eram utilizadas na época, é isso? Isso, muitas ainda se preservam até os dias de hoje, sendo utilizadas então pelos bispos.
E isso tudo, esses trajes, eles foram doados aqui para vocês, né? Isso, doados pelo museu. Até o Dom Efraim Crevey é irmão da Dona Miroslava, a qual é então a fundadora aqui do museu. Até temos uma foto dos dois aqui juntamente aqui. E já aqui ao lado nós temos esses estandartes que eles eram então utilizados nas procissões religiosas. Então nos dias de hoje às vezes tem uma procissão, é confeccionado em tecido mais leve, e antes a forma que era, né, confeccionado em madeira, enfim, né? Já aqui nós temos uma maquete da paróquia São Josafate. Essa maquete ela foi desenvolvida pelos alunos e pelos professores da APAI. Ah, que legal. E ficou muito parecido, né? Sim, ficou muito igual, jóia. caramba. Bem joia. Já aqui nessa outra maquete, nós também temos a presença da paróquia São Josafate e essas demais igrejas, que são as que ficam situadas na zona rural do município de Prudentópolis e também pertencem à paróquia São Josafate. Todas as igrejas, né, de matriz aí de ucranianas, né? Isso, todas essas igrejas, então, elas são ucranianas e até os dias de hoje, nas celebrações, se preserva a questão da língua, do rito em ucraniano mesmo. E elas terem todas a mesma estrutura é proposital? Que elas sejam todas parecidas? Assim, aqui está na maquete. Na realidade, pode ser que tenha alguma coisa, né, diferente de uma igreja para outra. Algumas já são em alvenaria, outras se preservam em madeira, como a gente vai dar uma olhadinha nas fotos a seguir. Mas o que tem que identifica bastante, então, são as cúpulas, né, que sempre estão presentes em todas elas. Tá. Importante aí para você que talvez não saiba sobre isso, não seja uma pessoa tão religiosa. É importante você saber diferenciar aí uma igreja que é ucraniana de uma igreja com ritos poloneses, enfim, né? Sim, por aí vai. Exatamente. Então aqui vocês conseguem dar uma olhada nessas fotos das igrejas que ficam situadas no interior. Elas são numeradas para saber a localidade, para saber o padroeiro. Como vocês podem observar, o que bastante identifica são as cúpulas, que geralmente estão presentes em praticamente todas as igrejas. Então, muitas delas são em alvenaria e outras ainda se preservam em madeira. Aqui é tradicional que por dentro das casas do pessoal seja Isso. com bastante detalhes, bastante fotos coloridas. Bastante detalhes e geralmente o que compõe a sala, por exemplo, são os retratos na parede. Então, até na parte que nós chegarmos aqui do museu que aborda a ornamentação da sala dos ucranianos, vocês vão poder observar. Logicamente que nos dias de hoje, como tudo evoluiu, tem pessoas que talvez não tenham tanto essa tradição, mas ainda tem casos que se mantêm. Já aqui nós temos esse pôster com relação ao jornal Pratia. O jornal Pratia, então, ele é um jornal ucraniano que até os dias de hoje se tem a circulação dele aqui na cidade de Prudentópolis. Já ao lado do jornal, nós temos esta carta e o baixo-assinado realizado pelos primeiros imigrantes e enviada à Ucrânia com o intuito de pedir, de solicitar que viesse algum sacerdote ucraniano para cá. Então, a partir dessa iniciativa que chegou o primeiro sacerdote que nós vimos lá na imagem inicial. Então, eles foram em busca de suas raízes, né? Porque eles poderiam ou ter se adaptado como era aqui ou ter deixado de lado, mas não, eles foram em busca e nos dias de hoje, né? Quantas igrejas tem? Então, a gente vê que a religiosidade, a fé, ela segurou muito da tradição que nós temos nos dias de hoje. Aqui mais algumas fotos voltadas aos aspectos iniciais da colonização, como, por exemplo, as primeiras lavouras, as ruas, as casas da época, a escola, os alunos com os professores. E aqui também é possível observar a vista parcial da cidade lá no ano de 1910. Nossa. Daqui, então, nós retornamos e adentramos no próximo bloco. Perfeito. Aqui, agora, né, não está muito na gravação, mas aqui do lado é o mesmo que está escrito aqui, né? Isso, em ucraniano daí. Entendi. Você sabe falar ucraniano? Tá gravando? Ah. Eu vou gravar depois a gente põe com Você sabe falar ucraniano, Simone? Algumas palavras. Depois a gente põe com poemas em gravação, não é? É verdade.
O que aconteceu? A Ellen sabe falar ucraniano? A Ellen sabe rezar e sabe algumas palavras. A menina que trabalha lá Ela no jornal. trabalha com ela ucraniana, então ela tem toda essa... Também sabe, você vai gostar disso aí, Ellen, você que tá A Ellen vai assistindo. adorar. Ela tava contando pra gente de sábado, né, de todos os ritos que tem, Que legal. do café no domingo. Vamos lá? Então, eu não sei se vocês já foram em um casamento de descendente de imigrante ucraniano ou nunca foram. Já? Já fui. Eu não. Já fui e já sei também. Já sobre foi, já sabe? O Corovai. Isso, exatamente. Então, geralmente se tem a presença do Corovai no casamento do descendente de imigrante ucraniano. Mas o que é o Corovai? É um pão de casamento, que é uma forma de estar desejando coisas boas ao casal. Então, os noivos dançam com o Corovai, em seguida os convidados também, e depois ele é partido e servido para quem desejar provar. Esse aqui, ele é mais popular da região da Ucrânia, e esse aqui, ele é mais popular aqui no Brasil. Então, com os galhos do pinheiro, né, da araucária e tudo mais. Às vezes as pessoas me perguntam se substitui o bolo. Não substitui, tem a presença do bolo no casamento também. E é muito gostoso, tá, pessoal? Porque eu já provei, é muito bom. É, bom sim. Já aqui nós temos esse mapeamento da região da Ucrânia de acordo com os respectivos bordados que eles mais predominam em determinada área, certo? Já ao ladinho, nós temos uma exemplificação de como determinada flor ela fica em bordado. Ou seja, se vocês observarem em uma porcelana a pintura ou em um tecido o bordado dessa forma aqui, é porque está então representando o trigo. Então, é nesse sentido. Caramba, isso daqui é muito legal, porque a gente sempre vê muito e às vezes não sabe o que significa, não tem essa noção, né? Sim, muito exatamente. legal. Grava bem isso aí, Stephanie, porque isso aí é interessante o pessoal ver. Que às vezes olha, né, uma peça, por exemplo, e toda detalhada, nem E sabe tem o algo por significado, trás, né? tem Não algo é apenas todo... um Exatamente. desenho por desenho, né? Aqui nós temos então uma Bíblia em ucraniano. Entretanto, nos dias de hoje, se for dar uma olhada no alfabeto, já percebe-se alguma diferença, né? Porque vai passando por atualizações. Aqui nós temos um pôster com relação ao livro História de Vassílio. O senhor Vassílio foi um dos primeiros imigrantes a vir ao Brasil e ele escrevia como se fosse um diário em ucraniano. Então, o neto dele traduziu e formulou esse livro tratando, então, dos aspectos que ele acompanhava. Que legal. Esse livro, você sabe se ele tem à venda em algum espaço, algum lugar? Isso. Por exemplo, aqui no Museu do Milênio nós Que temos beleza. um Então, livro se à você venda. vir aqui, compra esse livro. História é sempre muito bom de você preservar e ter conhecimento. Sim, com certeza, vem agregar bastante, É né? verdade. Aqui, então, nós temos mais algumas fotos relacionadas aos primeiros imigrantes, do outro ladinho também. E essa parte aqui nós fazemos quando estivermos finalizando. Daqui nós adentramos as duas salas ao fundo. Beleza, vamos lá? Caramba, o pessoal vai ficar louco lá no jornal quando a gente contar Ai, tudo gente, isso. eu sempre quis vir conhecer esse museu. Eu sempre falava pra ele, temos que ir lá gravar. Quem no não museu. veio, sinto muito, perdeu. Quem não quis vir. Também fala de produção primeira, que é ergonômica. Então, aqui agora nós chegamos na sala da Ucrânia. É sala exclusiva da Ucrânia porque tudo que tem aqui veio de lá, a não ser alguma coisa catalogada do Canadá. Então, aqui nós temos o tecembale, um instrumento musical, temos a máquina de escrever com o teclado em ucraniano, a rádio e aqui nós temos a bandura, aquele instrumento tradicional que nós vimos inicialmente naquela imagem em preto e branco. Já aqui nós temos a pintura do Taras Shevchenko, que é o mesmo que está exposto na estátua acima do museu, na praça, e ele é o poeta máximo da Ucrânia. Então ele lutava, defendia a liberdade e em seus poemas ele dizia: lutem, estudem, aprendam aquilo que é do outro sem jamais esquecer aquilo que é seu. Ok? Aí para nós vermos os trajes festivos dos ucranianos, os bordados, então aqui de frente para as vitrines. Sem dúvidas, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Isso aí, sem brincadeira, é muito bonito. Aqui, por exemplo, desse outro ladinho, nós temos esses quadros com esse tecido em volta. Talvez vocês se perguntam, o que é, o que significa. Então, se chama Rushanike, né, em ucraniano, e significa que nós estamos respeitando a imagem, dando o devido respeito. Então, seria nesse sentido, então, também é uma das tradições dos ucranianos. E no caso, a maioria das coisas que tem aqui é da Ucrânia mesmo, Essa né? sala, tudo que está aqui
quadros, roupas, objetos, tudo veio da Ucrânia, é exclusiva de lá. Que legal. Não tem como mostrar tudo, quem está assistindo que vem. É verdade, quem está assistindo que... Isso aí, que venha nos fazer uma visita. Aqui nós temos então alguns bordados até mesmo com as miçangas. E aqui, então, nós temos as pêssencas. Eu não sei se vocês sabem o que elas representam ou não. Não. Então, Vocês sumiram na questão, estão aqui. Então a pêssenca, ela é de origem pagã, mas ela foi ressignificada a partir do cristianismo. Mas o que a pêssenca ela significa? Então, de um modo geral, ela representa a ressurreição, a vida nova. E de um modo específico, cada desenho que a compõe também tem um significado. Por exemplo, você vai presentear alguém com uma pêssenca e deseja para aquela pessoa riqueza e boa saúde. Vai escolher então a pêssenca que contém o carneiro desenhado, porque ele representa esse seu desejo. Então seria nesse sentido. Então essas aqui elas foram confeccionadas na casca do ovo de galinha. Temos algumas que são entalhadas na própria madeira ou feito a pintura na madeira. Algumas aqui com as miçangas também. É mais comum você achar essas que são na casca do ovo ou... Assim, aqui no museu nós temos tanto as que são confeccionadas na casca do ovo de galinha, que são produzidas aqui na região de Prudentópolis, e daí temos as em madeira, que daí vem na Ucrânia. Aqui já tem pessoas que estão fazendo em madeira, mas bastante das em madeira vem de lá, da Ucrânia. E como que consegue tirar o que tem dentro do ovo para ficar só a casca? Então, com uma seringa é feito então um furinho bem pequeno, extraído todo o conteúdo interno do ovo, higienizado, e aí que é feito todo o processo do artesanato, né? Sempre manual. E quanto tempo que demora para fazer uma, você sabe? Não sei dizer exatamente, isso aqui vai depender muito do artesão. Se é aquela pessoa que já tem mais prática e tal, tem pessoas então que vão demandar um pouquinho mais de tempo e outras já fazem com um certo grau de facilidade. E é comum achar mais na Páscoa? Na Páscoa esse ritual é mais... Então, a cultuado? pêssega, ela é utilizada para presentear. Na Páscoa, período pós-pascal também, mas em todo o ano você pode estar adquirindo, pode estar presenteando tranquilamente. Entendi. Já aqui desse outro lado, nós temos a presença das babushkas. Eu não sei se vocês sabem o que elas simbolizam. Eu conheço por outro nome. Por... É boneca russa, né? Então, os russos, eles chamam de matrioska e os ucranianos chamam de babushka. Então, ela representa a descendência, a geração da família. Por isso que ela vai da maior até a menorzinha. Então, nesse sentido. Agora fez sentido. Eu achava que era só um detalhe, só algo normal dele. Então, é para nós vermos que sempre tem algo por Sempre, trás, né? sempre Por tem. trás da pesca, do bordado, da babushka. Aqui nós temos esse prato detalhado na palha. Quero ser ucraniana. E aqui, mais alguns itens. Por exemplo, alguns pratos decorativos. Esses aqui com esta pintura ucraniana chamada Petrikilka e outros entalhados propriamente na madeira. Alguns calçados confeccionados na palha. Que legal. Gravou tudo, né? Isso é Deus o livro. E já aqui nós adentramos na sala dos equipamentos. Como vocês podem observar, o que se predominava na época era a madeira. A partir da madeira eles confeccionavam os equipamentos para os trabalhos diários. Aqui inicialmente nós temos a prensa utilizada para cera, para estar extraindo o mel da abelha. Temos também o pilão, temos o torrador de café. Aqui em seguida temos algumas jornas utilizadas para triturar o trigo, triturar o milho também. Aqui um ventilador utilizado para estar limpando o feijão. E aqui ao lado temos uma bike também. Já aqui os moldes utilizados pelos sapateiros para a confecção dos calçados e aqui a máquina. Tanto para fazer os sapatos, como para fazer as celas também. Que legal.
Já aqui nós temos expostos esses quadros. Mas por que estão dessa forma? Então, porque na época tinha-se o costume, quando a noiva, então, ela se casava, de colocar o véu, a grinalda no quadro de Nossa Senhora. Até esse bastante antigo, já desbotando, mas todos neste sentido. Ah, então são reais, de São noivas reais, mesmo. de noivas mesmo. Legal. Então, não é só um exemplo, é de fato real. Muito bonito. Dando sequência, agora nós chegamos na parte das ornamentações. Aqui, então, é o quarto dos ucranianos, a cama do casal, o bercinho do lado, o baú, até mesmo um pinico, porque nós sabemos que na época a situação era diferente, não se tinha banheiro dentro de casa. Aqui temos uma máquina de costura toda em madeira e no pedal. E já aqui nós temos então a sala dos ucranianos. Como nós havíamos comentado, é bem comum ter os retratos na parede da sala, bem como a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora. É bem característico, né? Mesmo, às vezes, eu já visitei, por exemplo, casa de vó e de amigos que eram descendentes ucranianos, e é exatamente assim. Sim, exatamente. As paredes todas, isso quando não tem pinturas na parede, né? Sim, na parte de cima. Exatamente. Pode-se encontrar as pinturas também. Já que nós temos, então, algumas capelas representando as que passam durante um mês nas casas para se fazer as orações, e aqui no armário nós temos, então, uma máquina de costura manual e acima algumas calculadoras, até mesmo com a manivela. Então, já bastante antigas também. Muito bonito. Aqui nós temos o tecido de um modo mais grosseiro, certo? Confeccionado a partir do linho e ele depois de alvejado. Então, inicia-se aqui e segue se tornando mais refinado, mais detalhado, até chegar ao ponto desejado. Essa questão do tecido é algo muito forte na ucraniana, né? Isso, exatamente. Até mesmo o linho foi uma planta que os povos ucranianos trouxeram para cá com eles, se adaptou ao clima e tal. Na parte ali da agroindústria, a gente vai dar uma olhada nesse passo a passo de como era para eles estar fazendo a confecção do tecido. O linho, para você que está assistindo aí e não sabe, é aquele tecido bem fininho, bem gostoso, fresquinho do verão, né? O pessoal usa bastante. Bem bonito, inclusive. Então, aqui nós temos o linho colhido, então ele está envolto nos plásticos lá, certo? Aí ele é desfiado, formado os maços e passa por toda essa engrenagem aqui do tear até se formar o tecido daquele modo mais grosseiro, que depois ele vai se tornando mais refinado, como a gente havia comentado agora de pouco. E isso tudo aqui é uma única máquina? Isso tudo faz parte, então, do processo. Já aqui de frente, nós temos a fachada da casa dos ucranianos, né? Então, esses detalhes, né, em verde são os lambriquins. Era uma forma até mesmo de identificar que era a casa dos ucranianos e também porque era a forma que eles sabiam construir, né? Vieram de lá sabendo assim e aí continuavam reproduzindo. Já aqui nós temos a parte dos utensílios, por exemplo, as lamparinas, os ferros de passar que eram aquecidos até mesmo com a brasa. Aqui nós temos alguns cinceiros que eles eram utilizados nos animais, para ficar então mais fácil a localização a partir do barulho. Isso aqui tinha na casa da minha avó, que eu lembro. Desse... Não, mas tinha lá na casa dela, né? Agora por quê, eu não sei. Aqui nós temos os trajes do grupo folclórico ucraniano da cidade de Prudentópolis, o Veselka. E aqui no armário temos também uma câmera fotográfica já bastante antiga, o telefone. Ai, que lindo esse violino. Que lindo, né? Também o relógio, o despertador. Acho que nunca vi um despertador assim desses dali, aparece em filme, desenho. Nunca vi na minha Aparece vida em filme, é a primeira vez que tô vendo. que eu tô vendo um desses.
E já aqui, finalizando a nossa visita, temos mais algumas pêssegas, né? Então, essas confeccionadas aqui no Brasil, que aqui até o momento nós tínhamos visto eram as vindas da Ucrânia. Aqui algumas confeccionadas até mesmo no ovo de codorna, bem menorzinho, essa representando o estado do Paraná com a gralha azul, com a araucária. E aqui nós temos mais alguns exemplos dos símbolos que compõem a pêssega e dos seus respectivos significados. Tem muita diferença da que é produzida aqui no Brasil e da que é da Ucrânia? Na realidade, a que é confeccionada na casca do ovo de galinha não tem tanta diferença não, tem bastante similaridades. Entendi. Que legal. Aqui, as máquinas todas, aqui em ucraniano, aqui não, né? Isso, então aqui nós temos mais algumas máquinas de escrever, algumas com o teclado em ucraniano e outras em português. Muito bom. É mais tradicional aqui o pessoal que é de descendência, pelo menos aqui em Prudentópolis, a falar ucraniano? Você acha isso? Que tem mais? Assim, tem pessoas que ainda se preservam muito, falam ucraniano, tem localidades assim do interior que tem pessoas que às vezes têm mais aquela dificuldade para estar falando mesmo o português, porque fala muito o ucraniano. Já tem determinados locais que daí já não se preserva tanto, então é algo que varia, certo? A gente vê isso muito nas escolas, por conta do projeto da Folha Dirati, que é o Folha na Escola. A gente visita aí as escolas mais do interior do município e a gente vê o quanto que as crianças têm dificuldade, às vezes, de falar o português, ou quando fala o português é de uma forma com sotaque bem mais carregado do que, por exemplo, dentro da cidade ou em outros municípios, né? Isso, exatamente. Lá na frente agora tem uma lojinha, a gente vai lá visitar. Isso que o pessoal gosta quando vem fazer e levar uma lembrancinha para casa. Vamos lá dar uma olhadinha como que é essa lojinha aí, você que vai vir visitar com certeza o Museu do Milênio, vai levar uma lembrancinha para casa também. Vamos lá? Vamos lá então. Eu já quero uma chavinha. Ah, é? Na verdade, tem lá em cima. Então sejam muito bem-vindos à nossa pequena lojinha. Nós temos então itens para venda, tanto que são confeccionados aqui na região de Prudentópolis e temos alguns itens que vêm da Ucrânia também. Então nós temos as pêssegas, temos as babushkas, temos alguns bordados, temos os ícones que vieram da Ucrânia, temos também alguns chaveiros, imãs para geladeira, canecas para colorir, algumas já personalizadas em ucraniano também. O que é item da Ucrânia, que é da Ucrânia? Esses daqui? Então, da Ucrânia, nós temos esses ícones, que eles vieram de lá, tanto os ícones como as capelinhas também, já que no armário, essas pêssegas desta parte aqui também vieram da Ucrânia. Já a parte de cima, essas duas de baixo, são confeccionadas aqui na região de Prudentópolis. Aqui no armário também, as babushkas, por exemplo, todas elas vêm da Ucrânia. Aqui no Brasil nem se tem a madeira para confeccioná-las, então vem de lá. Então, estão assim como se fosse uma só, mas para ficar exposta, aí vai tirando uma de dentro da outra e fica como a gente tinha visto lá no acervo. Temos também esses paliteiros que vêm da Ucrânia, alguns chaveiros, imãs, canetas da Ucrânia também. Aqui também mais alguns itens, mas aí são confeccionados aqui na região de Prudentópolis. Por exemplo, essa xícara com essa pintura chamada Petrikiuka, que é uma pintura ucraniana. Muito lindo mesmo. Você quer que eu pare de gravar? Ah, vai continuar aí, porque alguma coisa depois é lindo. É só porque eu estou apreciando. Se quiser colocar eu apreciando a arte, fica à Então vontade. aprecia. Muito bonito Eu mesmo. quero. Gente, que lindo. Agora eu quero levar tudo pra minha casa. Esse é o ponto. A gente vai... Vamos dar pra ver lá em cima, lá, a parte de cima? Sim, dá para ver lá em cima. fica Vamos aberto. lá, então. Dá pra ir. Pessoal, agora a gente vai visitar a parte de cima do museu. É uma praça, né? Isso, uma é pracinha. a Praça Ucrânia o nome. Praça Ucrânia. Fica em cima do museu, então a gente vai lá e dá uma olhadinha no que tem lá. É conhecido por conta das pêssegas gigantes que tem lá em Isso, cima, né? exatamente. Então a gente vai dar uma olhadinha lá. Vamos lá, acompanhe com a gente. Bora. Não sei por onde que a gente sai, por onde que... Vai junto, vamos junto. Vai junto. Porque a gente não conhece Eu lá em não cima, sei. na verdade. Não sabe nem como é que chega lá. Pra mostrar o caminho. Isso,
Depois a Ellen, ela corta. Então, para subirmos aqui na praça, temos tanto esse acesso como na lateral também. E o pessoal, às vezes, que olha, passa por aqui, olha, às vezes nem enxerga que aqui dentro é um museu, né? Exatamente, às vezes É a um- pessoa não consegue. E a estrutura dele, que É a diferenciada, construção, né? é uma construção de estrutura ucraniana, né? Que foram os ucranianos que construíram esse museu. Na realidade, é sim. Inicialmente, aqui era a sede da Rádio Copas Verdes, também era a biblioteca. Então, ele foi habituado a ser um museu. Entendi. Então, não foi desde sempre um museu do milênio. tá. Então, pois é, as pêssegas, elas às vezes acabam migrando de lugar, né? Nem sempre elas vão ficar situadas acima do museu. Por exemplo, no mês de agosto, um mês bastante festivo, que tem a festa do feijão, aí às vezes elas migram lá para o centro de eventos. Ah, então ela não é aqui, daqui de cima. Pode ocorrer um momento que ela vai migrar para o centro lá. entendi. Então, nossa, muito mais interessante ainda, né? O pessoal leva daqui para outros lugares. Legal, muito sim, bom. exatamente. Então, se virar pro lado de cá, a gente consegue enxergar o fundo da Isso. igreja São Josafá ainda, né? É, exatamente. Tradicional, muito tradicional aqui dentro do município, como uma igreja ucraniana. E vem muita gente aqui nessa igreja? Sim, vem É a bastante. mais, talvez, que o pessoal mais vem? Muitas pessoas vêm até ela, muitos turistas, vêm para conhecer, vêm para as celebrações. Todos os dias tem a celebração, tanto na parte da manhã como às 19 horas à noite também. E no domingo tem na missa das 19 a celebração traduzida para o português. Para quem quer participar, às legal. vezes fica com receio de não compreender, né? Então, Não entende muito, mas pode participar também. pode participar E ali também. ao fundo tem a estátua, né, do poeta que você comentou com a gente, Isso, né? do poeta que nós havíamos comentado, então, do Taras Shevchenko, o poeta máximo da Ucrânia. Então, essa estátua foi doada por um senhor canadense e aí está aqui, está aí conosco. Não cai, né? Esse é um poema dele, né? Que Isso, tá e ali, aqui né? tem um poema do Taras Shevchenko. Pessoal, essa então foi a nossa visita aqui ao Museu do Milênio, que a Simone pôde nos acompanhar aqui e com certeza dar uma aula aí para o pessoal sobre a cultura ucraniana, mas você visualizar pelo vídeo e você estar aqui pessoalmente é totalmente diferente, então eu te convido a vir a Prudentópolis e visitar aqui o Museu do Milênio. Tem uma taxinha, né, de R$10, Isso, 10 tem reais, uma né? contribuição de R$10 para adultos acima dos 18 anos, que serve então para contribuir para a manutenção do Museu do Milênio. E claro que não é nada, né, exorbitante, assim, pessoal. Todo mundo carrega ali uns 10 reaisinhos na carteira. Então vem aqui, prestigia, o museu é muito bonito mesmo, dá para você visitar e conhecer muita coisa, principalmente você que é da cultura ucraniana e talvez não conhece muito ainda, né? Talvez o que é muito difícil acontecer da família ucraniana não cultuar isso, né? Mas caso aí você não conheça muito bem, visite e não deixe, por favor, de prestigiar um espaço tão bonito como esse e que merece, com certeza, toda a atenção da população. Então é isso, esse é um dos nossos, mais um episódio do Visitando com a Folha. Não acabou ainda, temos muita coisa para ver em Prudentópolis, então eu convido você a ficar aí com a gente e ver os próximos episódios do Visitando com a Folha.